Chegamos aqui numa parte, né, histórica de uma pessoa, só que vai ter apresentação hoje, da Paixão de Cristo. Então já montaram uma estrutura aqui, né? Vamos ver como é que a gente tira uma fotinha aqui. Mas olha só que linda isso aí. Nossa, que bonito. Aqui na nave principal, como eu falei para vocês, só a ordem primeira congregava. Aí agora a gente está indo para a capela da ordem terceira. A ordem terceira, quem fazia parte, eram os leigos da região, que são os ricos. Tá? Aí ela é todo em madeira também, todo policromada em ouro, tá? E a gente pode chamar ela tanto de capela da ordem terceira como de capela dourada. Aí aqui a gente vai ver, já que naquela época as mercadorias eram enviadas, o comércio em si era por meio de navegação, a gente vai encontrar sereias talhadas, mesmo sendo um local religioso, tá? Sei. Ali a gente vai ter Santo Antônio, não é São Francisco, tá? E vocês podem ver atrás dele que tem um símbolo de um cocá. Conseguem enxergar? Eles faziam isso justamente para aproximar o indígena da cultura deles, já que eles tinham muita resistência. Sim. Aí aqui a gente vai ter Nossa Senhora da Conceição novamente. E ali São Luís, Rei França, esse aqui. Tá? Aí o que acontece? Essa igreja, o complexo inteiro, ele demorou 200 anos para ser construído. Então, aqui não foi finalizado, como vocês podem perceber um pouco. Tem parede em branco ainda, no teto. Entre essas molduras era para ser repleto de quadros. Aí o que aconteceu? Tem duas teorias. Ou os leigos, eles não investiram o suficiente aqui, ou os artistas foram morrendo ao decorrer dos anos, já que demorou 200 anos para a construção. Esses jacarés embutidos, que são os jacarandás, são chamados de depositórios. Eles servem para colocar os objetos da liturgia, e aqui a gente tem o arcais, que serve para colocar tanto as roupas dos celebrantes quanto as toalhas que eles utilizavam na celebração. E toda a pedra na construção daqui, do complexo, foi retirada dessa pedreira aqui ao lado, tá? Aí agora a gente vai para a casa de oração de São Francisco. A gente aqui, lá é a igreja de Santo Antônio, aqui é a casa de oração de São Francisco. Por que uma casa de oração? Para ser uma igreja, ela tem que ter a saída dela e a entrada voltada para a rua. Como vocês podem ver que não tem, aí a gente chama de casa de oração. Aí aqui já vai ser uma transição do barroco para o rococó. Mesmo lá sendo coloridos, o barroco lá é muito escuro, né? É só a cor do ouro que predomina. Aqui vocês já podem ver uma diferença, que são mais simétricos. Aí tem as cores primárias, já o vermelho do pau-brasil, o azul tentando imitar mármore e o dourado do ouro. No teto a gente vai ter essa pintura, que ela não tem assinatura, então provavelmente ela foi pintada pelos negros escravizados aqui. E algo que reforça isso é que se vocês verem na parte inferior de cada lateral, tem dois homens de turbante. Conseguem ver? Ah, sim, tô vendo. Então são representações de mouros que foram escravizados aqui. Sim, tá? E como a pintura não tem assinatura, provavelmente foram eles, Aí aqui no centro a gente tem essa pintura de São Francisco na carruagem de fogo. Mesmo a história sendo de Elias. O artista se sentiu livre para representar com São Francisco. E como naquela época não tinha cemitério público, era cemitério privado, eles eram enterrados na igreja porque assim eles estariam mais perto dos céus. Que uma tradição que meio que não mudou muito, né, no passado. Verdade. Tá? Daqui a gente tem um bebê, tem uma unidade.
Aí dá pra ver um pouco a diferença do português, né? O quanto ele mudou. Sim. E ele sempre colocando símbolos indígenas, pra sempre atrair o indígena mais perto da religião. Uhum. E a alçada ainda continua aqui? Isso, provavelmente. Só não tem lá embaixo mesmo. Lá embaixo já foi retirado tudo. Aqui era exclusivo de uso dos negros. Essas duas portas ficavam fechadas e essa porta aqui ela só abre por dentro. Para eles não terem contato com as outras pessoas. Aí daí você já vê a diferença, né? Do tamanho até das outras igrejas e capelas para essa aqui. Sim. E ele pode filmar aqui. Tá. Ela é interativa também. Vão ter jogos. Com coisas relacionadas à arquitetura, Sim. como o quebra-cabeça do teto, tem um jogo da memória aqui de como era antigamente e como é agora. Aqui a gente vai ter a simbologia, né? Um exemplo, porque vocês podem ter percebido que são muito detalhes, né? Sim. Por exemplo, o cocar, que eu falei pra vocês, aí aqui tem a foto do símbolo e tem uma explicaçãozinha dele. Galo dos ventos. E ali a gente vai ter uma linha temporal de tudo que já foi aqui. Aí vocês podem ficar olhando a exposição e eu já aguardo para o próximo ciclo. Beleza, obrigada. Começa aqui. O piso ele é todo original, ele é em tijolo, pedra calcária e argamassa cumir. Aí a argamassa cumir está nesses triângulos mais escuros. Aí quando eles andavam, faziam o atrito e daí subia o cheiro da mina, o odor da mina, sabe? E daí passava por eles e tinha simbologia que tanto estaria levando as orações para o céu, quanto também para purificar o corpo deles para a celebração. E tem outras pessoas que falam que eles faziam isso também para disfarçar um pouco o cheiro, já que eles não tomavam muito banho. Como aqui era um convento franciscano, tinha que ter os dormitórios. Aí aqui, nesse setor que ficavam os dormitórios, são chamados de celas, tá? Mas não porque eles eram presos, gente, é porque eles se enclausuravam do mundo para ficar mais próximos de Deus. Atualmente a gente só vai ter esses 5 exemplares, tá? As portas eram mais baixinhas assim mesmo, para eles se curvarem, fazerem referência. Aí aqui a gente tem uma cela de quando era um seminário da arquidiocese, do século XX. Aí pode entrar, pode filmar. Aí quando era um seminário poderia ser dividido por 1 ou 2 pessoas o quarto. Aqui temos quadros em xilogravura. E essa parte aqui, a famosa literatura de cordel. E aqui a gente vai ter um exemplar de uma cela de quando era um convento franciscano. Ele é mais antigo, ele é do século XIX. E os 3 votos que os franciscanos faziam eram obediência, castidade e pobreza. Aí como eles faziam o voto com a pobreza... Tinha nem o colchãozinho. Era feito de palha e manta. Se não fosse em cima dessa estrutura, era no chão. Certo. Aí aqui a gente tem a continuação da arte popular. Essa exposição ela foi lá para Paris em 1985, ficou 6 meses lá e depois voltou para o Brasil. Em 1990 ela veio permanentemente para cá. Aqui as manifestações culturais, como o Meu Boi, Maracatu, Reisado, o Boi de Rei. Legal. Aqui a gente tem uma representação de uma greve, profissões.
todos em trabalho em cerâmica. Aqui uma missa, representações de fases de vida, uma mulher amamentando, um casamento e um velório. Peças utilitárias. Ali em cobre, tem um alambique para produção de cachaça. Guarani significa peixe da boca mole. Aí, diferente de outras cidades do Brasil que começaram pelo litoral, João Pessoa começou às margens de um rio. Tá? O Paraíba. Esse é o Rio Sanhauá, aí ele se junta com o Rio Paraíba. Nós viemos de lá, aí passamos aqui tem uma igreja, que inclusive acabou de ter uma missa, tá muita gente. E que faz parte, ó, aqui também tem um prédio histórico, tem um mosteiro. Olha que bonito essa estrutura. Aqui de baixo tá meio difícil, né, de ver. Legal. Não sei se dá pra entrar. Quero achar uma praça. A gente tá andando aqui, caçando lugar. Tem várias lojinhas. Nós andando aqui, um morador aqui perguntou o que a gente tava caçando e tal. Daí ele explicou mais ou menos para onde a gente vai para pegar os principais pontos aqui históricos, né, turísticos, né? Então a gente tá indo pra lá, mas parece que tem umas ladeiras sinistras. Ai, meu Deus. E tá calor. O Hudson já, ó, suadaço. 1000 calorias. E vamos, né? Passamos já uns protetores aqui, mas agora mesmo vou colocar minha blusa de sol, porque... Se você tivesse vindo com a blusa de sol. Chegando aqui na Casa da Pólvora, que é um ponto turístico, histórico. Olha a vista. Esse tênis barulhento seu. Faz barulho em qualquer lugar. Entra lá? Entra, né? Claro. Mas não sei, deve ter que dar a volta aqui. Ah. Ok. Aqui. Ai, meu Deus, já andei um bocado, hein? Vamos lá. Tudo em prol da cultura. Tem. Isso aqui foi reformado já? Foi, essa parte aí, ó, essa tonalidade que você vê o teto aí, essa parte é a única parte que tem cimento. Ai, mesmo. Diferente. Essas construções feitas para durar a vida inteira, né, cara? Já está em 300 e poucos anos. Casa da Pólvora ali, agora vamos descer uma ladeirinha e depois subir mais outra ladeirinha e vamos ver onde que vai dar. Estamos a Pezes, quem vem fazer tour aqui de carro, que aluga carro, sei lá, acho que fica mais fácil. Chegamos aqui no pátio de São Pedro, que aí tem a igreja, aí tem tipo uma pracinha aqui, o Hotel Globo tá ali, outras construções praticamente em demolição. Pichação, né? Pra quê? Mas enfim. Começaram a remover o piso para restaurar e ao remover começaram a encontrar essa base. Foi feito. Saber de que era do ano 2000, estava tudo aberto. O que é que se faz? Coloca as placas em branco para daí fechar e manter preservado. Então, nesse formato de cemitério, só nessa igreja e cemitério vertical, hoje é coisa nova, mas na época já existia, tá? Então, aqui o cemitério da época. Nessa paredinha aqui, ó, pode vir um pouquinho para cá. Aqui foi o seguinte: ao restaurar a igreja do ano 2000, literalmente estava em ruínas, já em processo de cair. No que começa a remover o reboco para restaurar,
No que quebra aqui a parede, estava essas urnas desse local. Urna de metal, não foi violado para saber o que se encontra aqui dentro, porque não pode. Crime na época não queria que ninguém soubesse, porque senão teria deixado as inscrições na parede. Então, no que quebraram, encontraram e colocaram o vidro e deixaram exposto. Então, escavou e encontra materiais. Vamos finalizar aqui, pessoal. Pode ir um pouquinho para cá. Porta em cima com a janela. Remove o reboco da restauração e, ao remover, começa a encontrar o acesso que dá na segunda igreja, tá? Que daí são as portas e as janelas. O IFAM vai fazer o quê? Em todos os janelões, deixar aquelas finazinhas de cima sem a cobertura do reboco, para mostrar o material utilizado em cada época. Século XVII, a primeira capela, aquela base ali, até 1843, essa nave, a segunda igreja, o único material que existia para edificar era blocos de pedra calcária de 1 metro que saía do nosso solo, argila e óleo de baleia. Então retirava um bloco, fazia os encaixes, colocava uma sobre a outra e colava com argila e óleo de baleia, que fazia um papel melhor do que o material de hoje. Que não se usava em ventilador, que foi aqui. Aqui sempre é a limitação do hotel. Essa parte de trás, sempre usada para chá, para café, e a tarde é fechada toda hora. As fotos mais bonitas são aqui dentro do Hotel Globo, parte baixa. Os banheiros coletivos da época são aqueles dois, o masculino e o feminino, e a cozinha que nada é da época. Aqui são as primeiras construções da cidade, que é de 1585, portanto João Pessoa tem 438 anos, que se torna a terceira mais antiga do Brasil. Essas construções pequenas são os ribeirinhos, que chegaram há 70 anos atrás. As primeiras construções aí hoje é dominada por madeireiras, inclusive de São Paulo, que é Léo Madeiras. Uma das fotos bonitas para vocês tirar. Hotel Globo, primeiro hotel de luxo então, aqui de uma pessoa, vamos ver como é que é aqui dentro. Ali. Thank you.